A defesa do Silvinei Vasquez, que foi o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal durante o segundo turno, quando ocorreram aqueles bloqueios muito estranhos nas estradas da Bahia, fez uma alegação temerária. A defesa alega à justiça para tentar livrar o Silvinei da prisão, que ele corre o risco de ser envenenado. E essa é uma alegação muito séria porque você joga suspeitas em cima do Bolsonaro. Quem mais iria querer que o Silvinei perdesse a vida? Porque esse inquérito do Silvinei é um dos mais graves contra o Bolsonaro. Porque não há uma questão subjetiva sobre golpe nesse caso da operação dos bloqueios. Porque Bolsonaro tentou dar um golpe à democracia. Não há interpretação. Eles bloquearam ali com base numa tese falsa e frágil de compra de votos. Então, o que você acha dessa declaração da defesa do Silvinei? É uma declaração perigosa? Ele implica Bolsonaro? Deixe seu like, claro, e se inscreva no canal. A alegação da defesa do Silvinei, quando eu vi, eu achei assim muito temerária, porque você não pode fazer esse tipo de alegação. O Silvinei está preso por conta dessa operação da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, no segundo turno, quando ocorreram aqueles bloqueios nas estradas da Bahia, desde agosto. E ao longo desses 3 meses, Silvinei, segundo informações da defesa, emagreceu 12 quilos. Muito parecido com o que ocorreu com o Anderson Torres, que também perdeu muito peso. E aí ele disse que a defesa alegou para a justiça que Silvinei precisa sair da prisão porque ele corre o risco de ser envenenado. Essa é uma informação do site Metrópolis e não há outras informações a respeito disso, pelo menos até o momento que eu gravo esse vídeo. Nós não sabemos se houve alguma denúncia, se houve algum indício, se houve alguma ameaça, nós não sabemos nada. A defesa do Silvinei pode ter tirado essa informação, sabe-se lá de onde, para tentar comover a justiça a retirar o Silvinei de dentro da prisão. Mas quando você fala que o Silvinei corre o risco de ser envenenado, você joga uma suspeita para cima do Bolsonaro, óbvio. Porque quem mais iria querer que o Silvinei perdesse a sua vida? O Anderson Torres? Anderson Torres teria poder para isso? Não, Bolsonaro sim. Porque na posição que o Silvinei ocupava, quando ocorreram os bloqueios no segundo turno, não havia pessoas acima dele. Talvez o Torres, o Bolsonaro, o resto estava tudo abaixo. Ele era o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal. Quem era interessado, ou o maior interessado, naqueles bloqueios que ocorreram no segundo turno? O Bolsonaro. Então se a defesa vem sem nenhum tipo de embasamento, sem nenhum tipo de prova e fala que ele quer ser envenenado, isso é leviano porque levanta suspeitas que Bolsonaro possa estar querendo promover uma queima de arquivo. O advogado tem que ser muito responsável nesse momento, porque nós estamos falando do ex-presidente da República, que já tem nas costas uma situação estranha envolvendo o Adriano da Nóbrega na Bahia. A polícia da Bahia é um desastre com o Rui Costa, que agora é ministro da Casa Civil. O Rui Costa, ele deveria ter, a polícia baiana, deveria ter cercado o Adriano da Nóbrega, porque ele já estava rendido, mas entraram e tiraram a vida dele. E depois saiu um áudio da irmã do Adriano da Nóbrega falando que o Palácio do Planalto tinha encomendado a cabeça do irmão. Muito estranho. Esse caso do Silvinei, como eu já falei anteriormente para vocês, é um dos mais graves que envolvem Bolsonaro. Porque o inquérito do 8 de janeiro, que as pessoas falam que é um inquérito golpista, coisa do tipo, que houve uma tentativa de golpe de Estado, é um inquérito que, assim, a tese do golpe ali é frágil. Porque ela tem caráteres subjetivos. Porque quando você começa a questionar ali, como que aquelas pessoas com paus e pedras iriam dar um golpe de Estado sem apoio do exército, sem apoio das classes dominantes? Não tinha como dar um golpe de Estado. O próprio Bolsonaro fala isso. É subjetivo, vai da interpretação de cada um, mas não no caso do Silvinei. Porque no caso do Silvinei, aí sim, nós tivemos uma tentativa de golpe na democracia. Porque os bloqueios da Polícia Rodoviária Federal tinham como objetivo evitar ou dificultar que a população votasse no Lula no segundo turno. E quase deu certo. Se não fosse o Alexandre de Moraes para acabar com os bloqueios, com uma determinação da justiça, o Bolsonaro hoje poderia ser nosso presidente. Ué, a Bahia foi um local que o Lula recebeu muito mais votos do que o Bolsonaro. E a diferença dos dois no final foi muito pequena, uma diferença assim ínfima, uma disputa muito apertada. Se o Silvinei tivesse êxito, ora, ele poderia ter conseguido vencer. Porque se vocês não sabem o que aconteceu, eu acredito que vocês se lembram, o Anderson Torres ficava
recebendo notícias falsas sobre compra de votos, e é com essa justificativa ele montou uma operação da Polícia Rodoviária Federal, junto com a Polícia Federal, com o apoio do Silvinei Vasquez, que era bolsonarista. Ele tem lá até aquela camisa do Flamengo com o número 22. Aí ele começa a dizer, não tem nada a ver com o Bolsonaro, pode ser o Rodinei, que era o jogador do Flamengo, usava o número 22. Isso é conversa pro boi dormir. Mas essas operações ocorreram. Houve um relatório feito pelo Serviço de Inteligência do Ministério da Justiça nos locais onde o Lula teve mais votos que o Bolsonaro. E eles escolheram especificamente a Bahia para que houvesse os bloqueios, como a justificativa que ocorreram compra de votos. Porque na cabeça do... E aí a gente precisa entender se o Anderson Torres e o Silvinei acreditavam mesmo que havia uma possibilidade de compra de votos ou se eles usaram isso como pretexto. Isso as investigações estão mostrando. Mas na cabeça do Anderson Torres, ou na justificativa do Anderson Torres, nos locais da Bahia onde o Lula teve mais votos, era óbvio que seria por compra de votos. Só que compra de votos, a Polícia Federal sabe, é muito difícil acontecer em eleições gerais. Porque não tem como você influenciar comprando voto o resultado final, porque é muito voto. Você consegue comprar voto e influenciar durante as eleições municipais. Então essa tese, ela é incomum e ela é bem frágil. Por isso que a Polícia Federal está investigando. A Polícia Federal também tem um caminho, que são as reuniões em série que Silvinei e o Anderson Torres fizeram ao longo de muito tempo, do primeiro para o segundo turno. E durante o segundo turno, logo após que as urnas foram fechadas, Silvinei e também o Anderson Torres chegaram juntos para conferir a apuração de votos no Palácio da Alvorada. Tem até uma reunião no dia 19 de outubro, que era justamente essa reunião que a Polícia Federal tem como hipótese que é a reunião que prova que o Bolsonaro era o mandante dessa operação. O Silvinei e também o Torres eram apenas executores. E é por isso que, se você fala que tem um plano, um risco de tirar a vida do Silvinei, é claro que o Bolsonaro é o principal suspeito, porque o Silvinei que pode delatar o Bolsonaro. Ele já falou que não vai fazer isso. Ora, mas e se a pressão aumentar? Porque a Polícia Federal aposta numa série de delações ou em uma série de colaborações contra o Silvinei, porque ele fez várias reuniões apresentando aquele relatório que foi feito pelo Serviço de Inteligência do Ministério da Justiça. A quantidade de depoimentos são nas dezenas, todos vão ser contra ele. E aí existe também a suspeita que integrantes da Polícia Rodoviária Federal combinaram depoimentos para aliviar a barra do Silvinei. É uma situação assim muito cabeluda, o caso complicadíssimo para o Bolsonaro, envolve, o Bolsonaro está envolvido até o talo, e a defesa vem e fala que ele corre o risco de ser envenenado. Ora, é importante que a defesa prove isso, porque coloca uma suspeita no ex-presidente. É muito importante que a defesa prove o que ela afirmou para tentar livrar o Silvinei da prisão, porque é uma denúncia muito séria. E como eu falei, coloca o Bolsonaro como suspeito.